Salve família Palmeiras! Primeiro, gostaríamos de publicamente desejar os sentimentos da família do Rei, que Deus os conforte e que o Pelé descanse em paz. Hoje nós resolvemos fazer um breve vídeo em homenagem ao maior jogador de futebol do Brasil e do mundo e relembrar alguns momentos do Rei com o nosso Palmeiras. Chamado de Clássico da Saudade, o duelo entre Palmeiras e Santos é recheado de grandes histórias, craques e uma rivalidade que se acirrou justamente entre 1957 e 1974, anos do rei do futebol com a camisa 10 alvinegra. Pelé dispensa comentários. O jogador é conhecido por ser o maior jogador de futebol da história. Gênio incomparável, ele fez nesse período com que o Santos se transformasse em um dos maiores clubes do mundo e passou a, de certa forma, dominar o cenário nacional, com títulos e um time que marcou época, além de ser considerado uma das melhores equipes de toda a história do esporte. Mas, até mesmo esse Santos do Pelé não era imbatível, e tinha um time que desafiava essa hegemonia no futebol, o Palmeiras. No período citado, o clube paulista teve as chamadas Academia de Futebol, e por conta do futebol coletivo e plástico, comandado durante alguns anos pelo nosso maior craque da história, Ademir da Guia, a equipe alviverde conseguiu bater de frente com o rival e também figurou entre os maiores campeões do Brasil. Um período de ouro do nosso futebol, que hoje, alguns torcedores de times sem história acabam por considerar esses títulos facs, uma falta de respeito e memória imensa com aqueles que construíram a história desse país, que hoje só é considerado o país do futebol graças a esses heróis. Curiosamente, mesmo com os dois times quase sempre figurando em finais, foi apenas em uma oportunidade que ambos chegaram a de fato decidir um título, no Campeonato Paulista de 1959. Após 2 empates, Palmeiras e Santos entraram em campo no dia 10 de janeiro de 1960, em um Pacaembu lotado, para decidir qual seria o campeão. Com uma vitória por 2-1, o nosso Verdão levou a melhor no único embate valendo a taça contra o time do Pelé. De acordo com os números levantados pelo site O Gol, Palmeiras e Santos se enfrentaram 64 vezes, entre 1957 e 1974. E apesar do time do Palmeiras ser uma pedra no sapato do time alvinegro da Vila Belmiro, o nosso alviverde ficou em desvantagem na contagem geral contra o time de Pelé. São 20 vitórias nossas contra 15 empates e 29 vitórias santistas. No período citado, o Santos conquistou nada mais nada menos do que 26 títulos oficiais. Mas mesmo com Pelé do outro lado, o Palmeiras levantou 12 títulos. Foi nesse período que no futebol brasileiro o Santos foi praticamente imbatível. Na Taça Brasil, equivalente ao Campeonato Brasileiro atualmente, o alvinegro ergueu os troféus da maneira seguida entre 61 e 65, mas o Palmeiras foi campeão nas edições de 60 e 67, com o Cruzeiro 66 e Botafogo 68. Outros times que também tiveram condições em algum momento de encarar de frente o Santos do Pelé. Regionalmente, o Santos teve os anos de 60 como a década de ouro e dominou o Campeonato Paulista. E nosso Palmeiras foi um dos únicos clubes que conseguiu frear a equipe liderada pelo rei do futebol e que contavam com tantas outras estrelas. E com os títulos do Campeonato Paulista de 1959, 63 e 1966, o Palmeiras impediu o rival de emplacar incríveis 11 conquistas estaduais seguidas entre o fim de 1950 e o decorrer de 1960. E os placares elásticos também fizeram parte do cotidiano do clássico, quando Pelé estava em campo. Em 1959, o Santos chegou a fazer 7-3 no Palmeiras, no Campeonato Paulista, mas no torneio Rio-São Paulo de 65, o Palmeiras deu o troco e aplicou um belo 7-1 no rival. Porém, em 1958, que os dois times fizeram talvez uma das partidas mais emocionantes de toda a história do futebol. Pelo extinto Rio-São Paulo, o Santos foi para o intervalo vencendo o clássico por 5-2 de virada. E no segundo tempo, em uma reação absurda, o Palmeiras conseguiu a virada em 6-5. Mas nos minutos finais, prevaleceu o talento de Pelé e também de Pepe, um dos craques do time da Baixada Santista, que anotou 2 gols e deu a vitória ao time praiano por 7-6. É isso, torcedor. Contamos só um pouquinho da história do Pelé com o time do Palmeiras. É claro que tem muito mais, mas a gente quis fazer algo só para não deixar passar em branco aqui a morte do rei, que a gente espera que esteja descansando em paz. Então, é isso, uma jornada com uma linda história de gols, rivalidade e, acima de tudo, respeito. Então, obrigado por você que assistiu até aqui, obrigado por tudo Pelé, o rei do futebol.